Ui. Ui. Eu posso começar do início. Eu me lembro muito bem daquela época. Eu vivia em um pequeno povoado, junto com os meus irmãos menores, minha mãe e meu pai. Meu pai não tinha emprego e costumava chegar em casa todos os dias totalmente bêbado. Eu era apenas uma criança e não entendia o que estava acontecendo nem o que iria acontecer. Ele era tão cruel com a minha mãe. Ela gritava por ajuda, mas não vinha ninguém. Essa era a minha vida quando eu era menino. Eu acordei e não havia ninguém. Todos tinham ido embora. Eu procurei por toda a parte, mas não vi nada. Foi quando eu percebi que estava completamente sozinho, abandonado. Uma criança sem pai nem mãe. Não dá para imaginar que eu era aquela criança. Eu consigo lembrar que fui até o meu tio. Ele era um bêbado e eu estava com tanta fome. E o meu tio me disse, não. E ele ainda me disse, vai embora daqui. Então comecei a andar pelo vilarejo, implorando por comida, suplicando às pessoas que me ajudassem. Por cerca de 10 anos continuei mendigando. Me tornei um mendigo. Às vezes até roubando coisas para sobreviver. Me tornei duro e cheio de ódio. Daí virei um menino de rua. Então comecei a me perguntar onde eu realmente nasci, onde eu estava vivendo. Eu odiava a minha vida. E eu pensei, eu realmente não mereço viver esse tipo de vida. Eu queria tirar minha própria vida, porque não havia sentido. Mas apareceu um jovem e ele me viu numa situação desesperadora. E ele me convidou para oração e comunhão.
E lá havia um pregador que falava sobre perdão dos nossos pecados. E eu pensei, por que confiar nesse homem? Durante a oração, ele disse, trabalhe arduamente e pela fé nada é impossível para Deus. Isso ficou na minha mente e uma nova esperança foi plantada em meu coração. Na manhã seguinte, caminhei até a cidade de Nairobi para recomeçar a vida. Eu não tinha dinheiro, não tinha um centavo sequer no bolso. Levei cerca de 3 dias e meio. Eu nunca terminei os estudos, então eu não sabia que tipo de trabalho eu poderia fazer. Cheguei a Nairobi, onde há pessoas com dinheiro. Aqueles que têm poder, aqueles que têm emprego. Mas ninguém estava disposto a me ajudar. E eu só olhava para todos, eles olhavam para mim e diziam, o que você está fazendo aqui? Você precisa procurar emprego, você não pode mendigar, não podemos te dar dinheiro. Procurei numa área onde há pessoas ricas, onde tem grandes casas, e lá estava eu batendo em todos os lugares. E acabei encontrando um portão em algum lugar de Nairobi. E lá estava eu novamente, entrando no lugar onde não havia sido convidado. Mas eu bati, e bati insistentemente naquela porta. Uma senhora me perguntou, por que você está nos incomodando? Por que está batendo na porta? O que você quer que eu faça por você? Quando ela disse, entre, eu fiquei tão feliz em ouvir aquilo. Era realmente o meu dia. Todos os dias, a senhora me dava algum trabalho para fazer. Limpar o chão da casa, lavar pratos, cortar grama. O campo tinha 2 acres. Não havia máquinas naquela época. E também me davam comida porque havia comida que sobrava nos pratos. E era o que eu comia quando terminava o trabalho. Então a vida ficou boa e melhor do que nunca. E depois de 6 meses, essa senhora indiana falou com seu marido, que era CEO de uma grande empresa familiar. E eu fui promovido a gerente, lidando com mais de 800 trabalhadores. Eu comprei uma casa muito bonita e consegui economizar algum dinheiro. Então eu vi uma linda jovem e foi tipo, uau! Bem, sabe, algo tocou o meu coração. Eu nunca havia falado sobre isso, eu tinha medo de mulheres. Eu não tinha confiança em mim mesmo de que pudesse ser amado. E agora, há um sorriso, eu tive coragem de falar com esta jovem. E aquilo foi tão bom. E depois de algum tempo, voilá, eles me tiveram. Eu tenho 8 irmãos. A primeira se chama Miriam. Depois temos a Jenny. Ela é mais a durona. Depois da Jenny, vem a Gracie. Gracie é inteligente. Depois da Gracie temos John Doe.
John é mais o bebê da mamãe. Depois de Jondo, temos Kaleli. Kaleli ele é o irmão mais velho. Depois temos Moeni. Moeni é aquela que ouve a todos. Ela tem um ouvido atento. Depois temos meu irmão mais novo, Dixon, o mais político, eu diria. E temos eu, o geek. Na verdade, somos um time completo de futebol. Eu estava tão feliz. Eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tinha um sonho. Eu quero negociar, ganhar mais e mais dinheiro. Foi quando eu entendi que havia uma grande necessidade de matatos, que são táxis. Ele costumava nos levar para Eldoret, a 40 quilômetros de distância, o primeiro veículo naquela rota. E cobrava apenas 2 shillings e 40 centavos. Agora custa 50 centavos, o que hoje é uma viagem de cerca de 300 shillings. E ele era muito popular. As pessoas esperavam por seu matato. Uma picape Peugeot 404. E muitas pessoas gostavam dele. Gostavam de seu veículo porque ele tinha músicas no carro. Ele tinha algumas fitas cassete, CDs e costumava tocar música pra mim. E também costumava cantar pra mim. Ele cantava Jim Reeves, Peter Davis. Dolly Parton, Kenny Rogers, Don Williams. E tanto rock and roll e tanta música boa. E daí todo mundo gostava de ir no meu carro. Com o tempo, todo mundo já me conhecia. Mullyways. Mullyways. Mullyways era a minha marca registrada. Mullyways. Ele tinha tanto orgulho disso. E ele dirigia por dias sem fim, sem dormir, trabalhando duro. Então ele conseguiu comprar outro matato. E depois outro. E mais outro. Depois disso ele tinha uma frota de ônibus que administrava. E ele não precisava mais dirigir. Tinha pessoas dirigindo para ele, ganhando dinheiro para ele. Em 1987, ele fundou a Mullyways Agencies Limited. Então ele passou para o próximo nível de negócios. Vendíamos pneus, ele tinha uma empresa de soldagem, tinha uma oficina mecânica, depois abriu sua própria seguradora. Da seguradora partiu para o mercado imobiliário. A Mullyways Real Estate. Uma das vantagens do mercado imobiliário é que você fica com uns 20 ou 30% e coloca no bolso. Você se sente muito bem. Quem tem dinheiro pode comprar qualquer coisa. Pude comprar meu próprio Mercedes-Benz da Alemanha. Naquela época, nos anos 80, ele era milionário. E estava entre os muito poucos a construir uma casa permanente, uma primeira casa de alvenaria em Eldoret. Eu me sentia incrível. Tínhamos uma sala de estar enorme, eu tinha meu próprio quarto, e era maravilhoso. Eu devia ser a criança mais legal do bairro, porque tínhamos uma TV, certo? Tínhamos um carpete na casa, e então podíamos brincar e o chão não era frio. Coisas simples assim. Ter empregados na casa, ter motoristas e tantos carros. E o papai trocava de carro a cada ano. Ele tinha 3, 4 carros, vendia e comprava outros. Costumávamos viajar nas férias para Mombasa, para o Lago Bogoria, para Baringo. E às vezes também íamos para a represa de Two Rivers ou para as cachoeiras fazer piqueniques. Para mim, não era exatamente sobre brincar, mas sobre o fato de passarmos tempo juntos. Tínhamos tempo para rir. Rir de nada, mas pela simples felicidade de que a vida é boa. Mas isso foi crescendo mais e mais. E quanto mais eu fazia, mais lucro eu tinha. E não tinha fim. Quanto mais se recebe, mais ainda se quer ter. Essa é a natureza das pessoas. Vivíamos uma vida de riqueza porque estávamos no topo da classe. Tínhamos festas e jantares o tempo todo. E tínhamos tantos hóspedes, tantos visitantes que vinham. Era maravilhoso sentir-se tão influente. Essa era a classe de pessoas em que estávamos. E meu pai era o grande Gatsby do Quênia. E foi bom mesmo. Eu
pude me conectar a algumas dessas pessoas que eram também ricas. Elas eram donas da Total Oil Products e estavam procurando por uma pessoa proeminente para vender e distribuir seus produtos. E eu realmente entendi que o valor de ter dinheiro é maior do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. É ter o poder na mão. E então, meu pai teve um monopólio no setor de petróleo e gás. Realmente não dá pra ficar melhor que isso. Tipo, pra onde mais você quer ir a partir daí? Eu viajei para a Europa a negócios, viajei para diferentes partes do mundo, também viajei para Nova York, quando ainda tinham as Torres Gêmeas. Lembro-me de subir quase até o topo e simplesmente ver a cidade. Eu realmente senti, era minha hora de brilhar. Sair do fundo do poço até o ponto mais alto. Tornei-me o fornecedor de óleo, gasolina, por todo o Quênia Ocidental. E sempre que me lembro disso, eu vejo o impossível tornando-se possível. As coisas estavam indo muito bem. Na época, eu tinha muitos funcionários e os negócios iam bem. Mas, um dia, eu levei o maior susto da minha vida. O meu pai me escreveu uma carta e quando eu li a carta dizia: "Meu filho, já faz muito tempo que não te vejo. Por isso eu gostaria que você viesse como meu primogênito. Venha para casa. Há assuntos de grande importância que você precisa vir resolver aqui." A minha mente ficou muito confusa e sem saber o que fazer. Lembro-me muito bem de quando éramos muito jovens. Nosso irmão Charles, nós o deixamos. Fomos forçados a procurar um pedaço de terra e nós o deixamos para trás. Fomos em busca de terra. Nunca retornamos. Eu estava casada com um homem muito pobre. Eu vivia na pobreza, assim como a minha mãe. A gente partiu e deixou ele em Cangundo para poder a gente procurar terra em Makuene. Eu havia deixado ele com seu tio, Ndunda. Isso foi muito forte para mim. A carta que eu recebi suplicando para que eu voltasse, para intervir. Pensei a respeito e compartilhei com minha esposa. Então decidi ir até lá. E descobri que meu pai estava envolvido em tantos problemas. Ele devia dinheiro à aldeia, mas não tinha como pagar. Então, o povo da vila fez uma grande reunião. O meu pai foi posto no chão. Depois o chefe me perguntou: "O que você quer que nós façamos?" Então eu disse: "Façam o que quiserem." Naquela altura, o povo estava furioso e dizia: "Vamos bater nele, vamos puni-lo, ele fez muito mal a essa mulher." Mas a forma como meu pai estava chorando ali, aquilo me transformou. Depois olhei para o chefe e disse: "Por favor, pare." Eu disse: "Estou pronto. Eu estou pronto para pagar o que vocês precisam, para que o meu pai pudesse ser salvo." O álcool era meu problema.
O álcool era o meu problema. E se eu não tivesse bebido por tanto tempo? Seria uma pessoa grande e importante, assim como o Charles. O Charles conseguiu. Era eu para estar fazendo isso agora. Eu era um homem irresponsável. Mas o Walton tirou isso de mim. É por isso que foi tirado de mim e foi dado ao meu filho Charles. E isso é tudo o que eu tenho a dizer. E aí, velhote? Ei, vovô, me dá uma grana aí. Aí, na boa, me dá um trocado. Por que eu devia te dar dinheiro? O que você fez? Eu vou vigiar o teu carro. É assim que costumávamos sobreviver nas ruas. Em algumas situações, ajudávamos as pessoas a estacionar o carro. A gente ajudava as pessoas a estacionarem. E em troca, elas tinham que nos dar algum dinheiro. Ei, velhote, dá um troco aí pra gente vigiar o teu carro. Eu não tenho dinheiro. Sério, eu não tenho dinheiro. Vocês já estão me incomodando. Não consigo contar quantas vezes esfaqueei outros rapazes e senhoras quando queria roubá-los e eles resistiam. E ali estava um homem que era rico por todos os padrões. Posso dizer que ele era milionário. E porque vivi uma vida cheia de ódio, raiva, desde minha casa no cortiço, toda vez que eu machucava alguém, para mim era como uma vingança. E eu me sentia bem, porque as pessoas me machucavam e eu tinha que fazer o mesmo com elas. E quando ele saiu, seu carro não estava mais lá. Então, o que ele podia fazer? Ele fez um boletim de ocorrência na delegacia, meu carro foi roubado. E, naquela noite, ele teve que voltar para casa de transporte público, provavelmente em um de seus ônibus. Enquanto eu estava no ônibus, a única coisa que eu pensava era sobre aqueles rapazes. Por que eu não dei o dinheiro para aqueles jovens? Não estou me sentindo bem. Aquilo me adoeceu. Eu vi o meu próprio rosto dentro deles. Eu me vi neles. Eu fiquei realmente atormentado. Mas havia algo belo em meu coração. Nessa altura, as coisas pioraram. Ele sentiu dor no coração. Um dia ele foi trabalhar, mas sequer conseguia fazer qualquer coisa. Eu fiquei realmente atormentado por aqueles meninos de rua. E eu nem conseguia mais trabalhar. Então eu falei com a minha secretária e disse para ela que estava indo para casa. E eu saí do escritório dirigindo e continuei dirigindo por horas e horas, sem saber para onde estava indo. Quando percebi, eu já estava muito longe. E lá eu parei o carro e depois comecei a chorar no carro. Chorei. E chorei questionando a Deus, por que você fez isso comigo? Com toda a riqueza que eu tinha. Por que é que Deus queria me levar de volta para a pobreza? 4 horas no carro, uma luta com Deus. Quatro horas depois, ele me venceu. Eu disse, sim, Deus, usa-me. E no momento em que eu disse, sim, Deus, recebi a maior alegria em meu coração.
lembro dele chegando em casa. Ele entra, senta, e eu noto que havia algo diferente nele. Todas as noites nós jantávamos juntos, como família. E naquela noite, quando o papai nos falou, estávamos sentados, como sempre. Papai perguntou como foi seu dia e cada um por um, dizia como tinha sido o dia na escola. E então, finalmente, papai disse: tenho pensado e orado sobre algo há muito tempo e estou me perguntando, será outra viagem de férias? Isso é empolgante! As palavras que se seguiram me chocaram completamente. Eu nunca mais vou fazer negócios novamente. Eu disse a eles que nunca mais trabalharia por dinheiro. Meu rosto ficou em choque quando olhei para a mamãe, e ela parecia perplexa. Parecia que eles tinham conversado sobre isso, mas na verdade não tinham. Ele continuou explicando que Deus havia realmente mostrado a ele que precisava vender tudo e começar a ajudar os pobres da sociedade. As crianças abandonadas, as crianças de rua. E eu fiquei ali, eu não conseguia compreender. Nenhuma renda entrando? Era demais para mim. Você sabe como é sentir como se o mundo tivesse desabado sob seus pés? Foi assim que me senti naquele momento. Depois disso, o jantar acabou bem rápido. Mas eu estava de coração partido. De coração partido, baixei a cabeça e não disse nada. Na manhã seguinte, quando acordei, perguntei para ele: tudo isso que você construiu na vida, sim, porque você levou a vida inteira para conquistar isso tudo. Você acha que vale a pena pela sua vida e pela vida da sua família? Ele disse: sim, porque não sou eu. Foi Deus que me chamou. Em linguagem simples, isso se chama loucura total. É o que é. Na rua, você não tem certeza se vai acordar no dia seguinte. Estar na rua no meio da noite era realmente muito perigoso para ele e para sua vida. Naquela época, nós já fumávamos maconha, já tínhamos usado heroína, carregávamos facas e cheirávamos gasolina. Então qualquer pequeno erro poderia ter sido o fim da vida dele. Ui. O que minha mãe passou, eu acho que nenhuma mãe deva passar por isso. Você se casa em uma família segura, onde sabe que seus filhos terão provisão. Até que seu marido decide vender tudo. Como se deixa o que se tem de mais valioso, aquilo que tanto você preza? E como você decide quando compartilhar o seu amor?
Isso deve ter sido muito difícil para ela. Em algum lugar no fundo da mente, ela deve ter pensado: o que vou fazer quando o dinheiro acabar? Mas mesmo assim, ela fez. Mamãe tinha que cozinhar para as crianças. Ela era enfermeira, cuidava de tudo que você possa imaginar. Tudo, ela cuidava de tudo. Eu era a que cuidava das crianças. Lavava as roupas, cozinhava para elas, dava remédio quando estavam doentes. É um trabalho muito difícil, mas eu não me cansava porque eu amava a família e amava meu marido. No início, tínhamos 3 filhos, depois 4. E o número foi crescendo. E agora, de repente, nossa família era muito maior, do nada. Eu ia às ruas e os trazia todos os dias. Não houve um só dia em que disséssemos: chega. Eu nunca disse que não havia espaço para uma criança que estivesse sofrendo. Com o passar dos dias, eu orava em meu coração para que isso não fosse verdade, que papai estivesse apenas brincando e continuasse trabalhando. Pensei, ele não vai fechar todo. As pessoas fazem doações. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode apenas apadrinhar uma criança? Seria ótimo, perfeito. A gente poderia continuar vivendo a nossa vida, todos confortáveis. Mas ele realmente parou todos os negócios. Começou a vender coisas, começou a fechar lojas e as pessoas o chamavam de louco. Ele pegava seu Mercedes-Benz cheio de pães e ia encontrar aquelas crianças de rua. Aquilo era realmente uma cena de se ver. As pessoas começaram a falar pela cidade dizendo que havia algo errado. Porque se você fica ao lado dele na rua por menos de 5 minutos, já está cercado por aquelas crianças. E não havia nenhum negócio que pudesse dar lucro assim, a não ser vendendo drogas. Então as pessoas eram muito céticas em relação a isso. Até mesmo outros tão próximos quanto eu não conseguiam entender. Você fecha um negócio para servir crianças de rua? Não pode fazer os dois? Isso parecia um pouco estranho. Ele não nos contou que estava trazendo as crianças para dentro de nossa casa para dividir com a gente. Acho que isso foi realmente grosseiro da parte dele. Eles fediam muito. Tinham piolhos, roupas esfarrapadas e sem sapatos. Eles quebraram o vaso sanitário. Como? Eu não sei. Acho que eles subiram no vaso e quebraram. Eu os desprezava, porque de repente a mamãe estava tirando tempo para ir buscá-los para dar banho neles. Deram a eles um dos quartos da nossa casa. Não havia mais tempo para muita coisa. Em termos de família, a família nuclear. Não havia mais privacidade. Eu não conseguia entender por quê, e continuava culpando aquelas crianças de novo. E para eles, era só rir e se divertir em nossa casa. Metade do tempo era mãe, isso, mãe, aquilo, mãe. E eles estavam brincando com pedras, brincando com todo tipo de coisa e quebrando nossas janelas. Balançavam nas cortinas, escalavam paredes. E isso nunca tinha acontecido antes deles chegarem à casa. A casa era meticulosamente limpa todos os dias. Era realmente impecável. E de repente as crianças se multiplicaram. Eram tipo 100. E tivemos que dividir alguns dos quartos com eles. Era tanta criança e eu fui pra rua e trouxe ainda mais. E claro, ele trouxe mais crianças. E mais crianças e mais crianças.
E agora teve que ampliar a casa para que houvesse espaço suficiente para as crianças. Os alunos, à noite, depois das aulas, podiam ter a tarefa de fazer concreto com as pedras. Era preciso ensiná-los a fazer algum trabalho manual, para que entendessem a real importância de trabalhar. O terreno era pequeno, então o jardim teve que ser retirado. Nosso parquinho foi removido. Nossas cordas tiveram que ser retiradas. O gramado teve que ser arrancado. E meu pai colocou aquelas estruturas de madeira que, para mim, eram muito feias. E tudo teve que ser cimentado só para que ele montasse uma escola para as crianças. E lembro que eu tinha um vestido favorito. Era amarelo. E eu precisei doar meu vestido favorito, junto com outras coisas, roupas, sapatos e brinquedos. Aquilo não estava funcionando bem, sabe? Parecia que era nós contra as crianças. Elas eram rudes, brigavam entre si, queriam brigar conosco. Não era bom. Eu não lembro de um dia em que meus próprios filhos estivessem felizes. E chegou a um ponto em que não conseguíamos mais conviver bem com aquelas crianças e tivemos que ir para um internato. Não havia escolha. Eu levei 5 deles, meus próprios filhos biológicos, para um internato, para que tivéssemos tempo suficiente para cuidar e amar aquelas crianças. Tivemos que fazer isso, sacrificar. Primeira série, segunda série, terceira série, eu estava no internato. Lembro que, durante todo aquele tempo, meu pai foi uma vez a uma reunião da diretoria. E meus pais vieram me visitar com meus irmãos. E ela estava usando meu vestido amarelo. Eu senti como se ele tivesse nos expulsado. Como se tivesse nos abandonado para poder passar tempo com os outros filhos que nem eram dele. Eu senti muita raiva, mas muita raiva mesmo, porque ficava me perguntando quem são essas crianças afinal? Por que os pais delas não podem dar as coisas que estão tirando de mim? Minha mãe era prostituta. E naquela época eu tinha 7 anos. E minha mãe podia chegar em casa bêbada e trazer alguns homens para casa. Talvez 2 homens, um para ela e ela trazia um para mim. E quando eu recusava, ela começava a me bater. O meu pai me molestou quando eu era pequena. Quando minha mãe chegou em casa, ela encontrou sangue para todo lado. Ela pegou um pedaço de madeira e me deu uma surra, me perguntando quem havia feito isso. Eu disse que foi o meu tio, porque o meu pai tinha me avisado para não dizer que tinha sido ele. Eles me disseram, sua mãe era prostituta, por isso morreu de AIDS. E me disseram, achamos que você também tem a mesma doença. Eles me trouxeram para Eldorete, onde estavam as outras crianças.
Eles me acolheram, não se importaram se eu estava na prostituição. Decidiram me receber. Fiquei impressionada ao ver todas aquelas crianças. Tantas crianças chamando o papai de pai. E eu me perguntava, que tipo de família é essa? A primeira vez que conheci Charles, uma das primeiras coisas que me marcou foi simplesmente o sorriso dele. Ele era acolhedor, olhava direto nos seus olhos e quando falava "Oi!", era um sinal de paz. Dava para ver que tinha vindo trazer o bem. E então ele nos levou para sua casa. Ele veio e me recebeu. Seu sorriso, um sorriso tão grande, tão aberto, tão caloroso. E você via que era um pai olhando para baixo e dizendo: "Bem-vindo, esta agora é sua família. Estes são todos os seus irmãos e irmãs." Foi um momento que não consigo explicar. Eu nunca tinha vivido em uma casa boa, recebido comida boa. Eu nunca tinha conhecido meu pai biológico. E ali estava um homem, dizendo que ia cuidar de nós. Foi naquele tempo que Charles começou a levar crianças de rua e prostitutas para a igreja. Os anciãos não gostaram. As crianças de rua eram consideradas pessoas ruins. Você não pode trazê-las para um lugar santo. Eu era um menino nas classes da escola dominical. Ainda me lembro até hoje de como aquilo parecia triste. E um dos anciãos pediu que eles saíssem, porque aquelas eram pessoas ruins e nós éramos pessoas boas. Uma noite, os anciãos da igreja fizeram uma longa reunião e tramaram um plano. Decidiram expulsá-los. Me chamaram de tudo que foi nome, mas eu fiz uma aliança e sabia a quem estava servindo. Eu disse que preferia morrer a parar. Então eles literalmente o expulsaram. Ele não teve escolha. Era inimaginável que dissessem: você escolhe as crianças ou escolhe ficar na igreja. As amigas da minha mãe diziam que ela precisava deixar o pai, que precisava se divorciar, porque como isso era possível? Disseram-lhe que aquilo devia ser loucura, que ela deveria levá-lo ao hospital para um check-up. Eu emagreci muito a essa altura, devido aos meus pensamentos. Me perguntava por que as pessoas que eram amigas já não nos amavam. E perguntavam como ela aguenta isso, por que ela não larga esse homem louco? E minha mãe, tenho certeza, como mulher, provavelmente pensou nisso. Mas ela permaneceu ao lado dele e o apoiou incondicionalmente. Não foi por obrigação, mas porque escolheu. Acho que perder esses amigos nos uniu como família, porque depois precisávamos contar uns com os outros. Éramos amigos uns dos outros. Éramos tudo o que tínhamos. A vida seguiu e as crianças foram aumentando. E o dinheiro foi diminuindo. O saldo no banco caía e caía cada vez mais a cada ano. Eu e meu irmão mais novo tínhamos que estudar com os outros meninos e aquilo não fazia muito sentido. Certa noite, minha esposa chegou e disse: "Meu bem, os mantimentos estão acabando." Então eu disse: "Por que você está me perguntando onde vamos arranjar comida? Você não lembra quando eu disse para pedir para Deus? Ore."
Comecei a chorar me perguntando: o que vou dar a estas crianças? Tem tanta criança aqui. E agora? O que vou fazer? Não havia um ponto de retorno. Eu pensei, o que vamos fazer agora? De repente, ouvimos o sino do portão tocar. Alguém foi verificar e havia uma senhora que não conhecíamos. E ela veio com um caminhão cheio de comida. Eu fiquei sem palavras. Mas essa senhora disse, isso aqui é para vocês, uma doação pela primeira vez. Ela nos trouxe alimento e dinheiro. E havia um envelope com 5.000 shillings. Essa comida durou muito tempo. Até nós, que o observávamos e o escutávamos, ficamos todos impressionados. Mas observamos e, com o passar dos dias, essas crianças tornaram-se cada vez mais responsáveis, cada vez mais obedientes, mais como família. Elas o respeitavam, cada uma chamando-o de pai, chamando a senhora Mully de mãe, e vimos uma mudança muito significativa em suas vidas. Ele começou a treinar aquelas crianças para serem responsáveis, por exemplo, ensinando metalurgia e marcenaria, corte e costura, roupas tanto para adultos quanto para crianças, e até jardinagem para plantar alguns vegetais ali mesmo no terreno. Por isso acho que agora posso dizer, Mully Children não é somente um lar, mas uma família. E em família se ensina tudo. Chegou a um ponto em que não havia mais espaço para mais crianças no terreno. Todo mundo estava praticamente encostado um no outro. Nessa altura, comecei a pensar: onde vamos pôr essas crianças? Ou onde podemos construir uma casa para essas crianças? Então, pensamos na nossa terra, em Indalani, onde planejamos morar na nossa velhice, nosso futuro lugar de descanso. Então as crianças entraram no ônibus e, bum! A mudança começou. As crianças da família Mully. E iniciou nossa jornada. Dirigimos até Nairobi, Thika e depois para Lalane. Isto foi mudar de uma casa muito grande em Eldoret para um lugar feito de terra batida e solo, com um telhado de chapa de ferro, e não havia nada. Não havia água, não havia eletricidade. Costumávamos usar lamparinas a querosene naquela época, mas, para improvisar, foram erguidas construções provisórias. As crianças chegaram e começamos a viver ali. Naquele tempo, em 1995, o lugar era muito quente. Chegava a 43 graus Celsius às vezes no ano e era muito difícil trabalhar na terra. Mas ele dizia que aquele lugar estaria cheio de frutas, cheio de vegetais. E eu perguntava como tá tão seco. E ele nos falava dessas coisas e às vezes não entendíamos. Às vezes achávamos que ele era louco, porque sonhava em termos um dormitório de pedra, enquanto na época estávamos morando num barracão de zinco. De verdade, eu senti muita pressão. Você vê todas aquelas crianças querendo comer, outras chorando e outras que precisam ser levadas a um hospital. Alguns casos, inclusive, com HIV. E então começaram a reclamar e disseram, não, pai, não queremos ficar aqui. Não tem pessoas aqui. Não, nós estamos no meio do deserto. Eles queriam fugir dali. Então, algumas crianças foram embora de Indalani para cheirar cola nas ruas. Cocaína, heroína, cola, álcool, bang, você sabe, tudo isso. As crianças são crianças para sempre, no mundo. E quando vemos as crianças voltando para a rua,
Não ficamos felizes, porque sabemos que as perdemos e que talvez morram lá. Porque na rua não há amor, não há pessoas que as amem. Eu sempre volto pelas ruas, pelas favelas, por todo lugar, procurando por elas. E quando as encontro, elas sempre dizem: não podemos acreditar. Isso deve ser um sonho. E digo a elas: por favor, aqui é a sua casa. Nós construímos aquele lugar com as próprias mãos, passo a passo, tijolo por tijolo. Levantamos cada prédio, cada fundação que foi colocada lá. Aprendi sobre construção junto com as outras crianças. Aprendi como assentar tijolo na parede, como fazer as proporções de cimento, areia e brita. Tudo isso. E agora tenho tantas habilidades que aprendi ao crescer, que até hoje posso usá-las no meu dia a dia. E continuamos a fazer isso, treinando os meninos a construir, não apenas casas, mas pontes. A ponte aqui atrás começamos nas 2 últimas semanas. E para vencer o tempo, não sabemos exatamente quando a chuva virá. Não sabemos. Mas mesmo assim, é muito triste que toda essa área esteja sendo afetada por essa seca severa. Estamos aproveitando essa vantagem para construir uma ponte para que, quando chover, assim como a Arca de Noé, você constrói, as pessoas perguntam: por que você está construindo isso? Mas a verdade é que um dia a chuva virá. Durante a seca, não tínhamos nenhuma água que pudéssemos ferver do rio. Então ele tinha que dirigir 4 horas todos os dias até Nairobi para buscar água, para que as crianças aqui pudessem ter água para beber. Foi um tempo realmente difícil para este país como um todo. Eles beberam água já faz 4 dias. Foi quando beberam água pela última vez. Aquelas pessoas estavam realmente morrendo por beber água ruim que estavam tentando cavar ao longo da margem do rio quando não havia água correndo e estavam morrendo. Tínhamos que ir buscar água do rio, ferver, para depois os pequenos poderem beber. Mas as crianças começaram a ficar doentes de febre tifoide. Lembro-me de um jovem, o nome dele era Oscar Kipurang. Ele ficou doente e foi por causa da água. Nós fomos visitar uma criança, mas quando chegamos lá, ele gritou: "Papai, papai!" Então começamos a orar para Deus salvar sua vida. Ele estava muito mal naquela época. Ele tentava entender: Deus, você não pode me dar essas crianças aqui para que morram nas minhas mãos? Lembro do pai e da mãe orando por isso. E do pai chorando em oração, pedindo água. Então, certa noite ele acordou a mãe e eles saíram. Caminharam desde a casa onde estavam hospedados. E ele sentiu uma voz dizendo para andar reto. E então,
Ali seria o lugar de onde a água viria. Eles oraram e sentiram que aquele era o lugar onde precisavam cavar. Ele acreditou que havia água ali e oraram, e o trabalho começou no dia seguinte. Foi difícil acreditar nele. Muito difícil. A maioria dos trabalhadores não acreditou, então não quis começar a cavar. Recusaram-se a fazer parte disso e pediram aos rapazes que fossem lá e começassem a cavar. Meus irmãos, Dixon e Isaac, eles cavaram atrás da água. Isso foi depois de tentar perfurar alguns poços com máquinas, descendo algumas centenas de pés para conseguir água e não termos obtido nada. E aí esse homem disse: precisamos pegar algumas picaretas e começar a cavar. Isso parecia loucura total. A maioria de nós não acreditava. Começamos a cavar por alguns dias e cavamos até chegarmos a uma rocha dura, uma rocha vulcânica. E, então, ligamos para meu pai e dissemos: cavamos onde você disse, e isto é o que encontramos, uma rocha, sem água. O que devemos fazer? Meu pai disse: me foi mostrado água aqui. Continuem cavando. Naquele momento, era a vez da turma do meu irmão mais novo ir cavar. Então ele entrou e começou a cavar. Pegou uma picareta e bateu na rocha. E de repente saiu água. Lembro do meu irmão gritando: pai, mãe, conseguimos água. E meu pai perguntou: o quê? E saiu água jorrando do solo. Houve muita comoção porque aquilo era inédito. Eles começaram a gritar. Estavam gritando algo como água, água, porque a água realmente estava vindo. Quando finalmente entendi por que ele estava fazendo aquilo, recuperei a confiança no meu pai e, a partir de então, comecei a apoiá-lo. Depois disso, tivemos água em Dalane, em uma região que não é conhecida por haver poços nessa área. É algo inédito. Mas temos água, e as crianças pararam de adoecer tanto como antes. Isso foi um milagre. Um sistema de purificação de água foi instalado e, a partir dele, construiu-se uma torre de água que, a partir de um poço artesiano, era capaz de abastecer não apenas as crianças, mas também fornecer água para uso na agricultura e na fazenda. Foi aí que tudo começou. Com o passar do tempo, o número de crianças cresceu de algumas centenas para cerca de 1000, e a necessidade de alimentar todas elas diariamente era muito grande. Meu pai começou a pensar em como ser autossustentável, e foi nesse ponto que a parte agrícola realmente ganhou outra dimensão. A ideia de podermos ser autossuficientes era um aspecto fundamental de como meu pai via todo o projeto. Sabe, as pessoas na África, no Quênia e até mesmo no governo, todos dependem de doações do mundo ocidental. E eu sempre pensava, o que podemos fazer como africanos para mudar essa mentalidade? Meu pai percebeu isso e começou a refletir sobre como poderíamos agir de forma diferente, de modo a complementar as doações que recebíamos. Porque eu costumava mendigar. E um mendigo não tem escolha.
E isso era algo que eu detestava. E por essa razão, eu disse a mim mesmo que nunca mais iria mendigar. Então fiquei pensando, como podemos construir um projeto que fosse autossustentável? Quando começamos, foi com 1 hectare de terra usando bois. Agora, já são 500 acres cultivados com trator. E hoje, enquanto estamos aqui, olhamos para plantações que estão crescendo muito bem, produzindo muitas vezes mais do que a produção convencional ao ar livre. Conseguimos vender o excedente produzido aqui para o mercado europeu, gerando renda para sustentar a família Mullis Ildren. Então, em 2003, projetamos um sistema hidropônico, que é uma estufa cobrindo cerca de 55 mil metros quadrados. A água da chuva é coletada no topo das estufas e conduzida por um sistema de encanamento até reservatórios. Essa água é utilizada para a criação de peixes. Esse é um novo empreendimento. Estamos tentando criar alguns peixes aqui. Aqui neste pequeno lago à direita temos 2.000. E o que é que nós queremos? Treinar pessoas. Como pescar e depois como comer o peixe. E pescar, é isso que eu quero dizer. Olhem, estão vendo? Aqueles peixinhos cresceram. Olha só como ficaram enormes. Depois de coletar a água do topo de nossas estufas, quase 1 bilhão de litros, usamos essa água para irrigar as árvores. Estamos reunidos aqui com um único propósito: plantar árvores e mudar o nosso clima. Podemos fazer algo com nossas próprias mãos e não precisamos esperar que o governo nos diga o que fazer, porque este é o nosso Quênia, este é o nosso futuro. Plantamos árvores para que atrair água para este lugar. Como você pode ver, está muito seco. Esperamos voltar aqui quantas vezes for preciso até transformarmos isso em uma floresta. Desde 2004, já plantamos mais de 1,5 milhão de árvores apenas nesta propriedade. A água sobe, forma as nuvens e a partir da formação das nuvens temos chuva. Com o plantio anual de árvores, conseguimos criar um microclima e, portanto, temos chuvas mais regulares. Isso é real. Quando eu comprei esse pedaço de terra, não havia nada de árvore, não havia nada de água. E com a plantação de árvores e a conservação da água, eu vi isso realmente dar certo. Um grande sonho que eu tenho é transmitir o conhecimento para a geração mais jovem, para mudarmos a África, o nosso país, o Quênia. É isso que foi desencadeado no Quênia. Guerra étnica em sua forma mais básica e brutal. Um homem sendo assassinado simplesmente porque pertence a uma tribo diferente. Lembro-me de estar sentado assistindo TV. E o Quênia estava em chamas. Estávamos ali, e lembro que meu pai nos chamou e disse: "Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos fazer alguma coisa." O governo estava completamente sobrecarregado e as crianças não tinham alimento. Papai disse: "Se não entrarmos em ação, crianças vão morrer." Naquele momento, já haviam sido montados campos de deslocados internos pelo governo, o maior deles em Eldoret. Então, quando papai disse isso, foi automático para nós. Ok, vamos trabalhar. Vamos lá e trabalhar.
Lembro-me muito bem daquele dia no ônibus queimados na beira da estrada, corpos por toda parte. Também estávamos com medo. E se nós mesmos fôssemos mortos? As autoridades lá não queriam que o papai realmente entrasse porque achavam que tinham o controle da situação. Mas papai disse, mesmo que vocês me proíbam de trazer comida, eu vou trazer comida assim mesmo. Foi assim que começamos. E as crianças saíam de suas tendas e seguiam o ônibus porque sabiam que a CFM trazia comida para elas. Durante um ano inteiro, o ano de 2008, nós distribuímos comida para essas crianças. Mais de 2.400 crianças todos os dias. Acabamos trabalhando com a Cruz Vermelha e conseguimos trazer algumas das crianças dos campos de desalojados e algumas delas vieram para o MCF, onde agora elas têm uma família. Nós somos uma família. Nós somos um Quênia. Não importa de que tribo elas venham, nós cuidamos delas. Na África, só podemos avançar quando confiamos uns nos outros. Meninas e meninos, vamos bater palmas aos nossos próprios irmãos e irmãs. Vamos bater palmas para eles. O MCF nunca para de crescer. Toda vez que acontecem desastres, tivemos violência pós-eleitoral, pais acabaram morrendo, deixando filhos sem ninguém. Nós os acolhemos. E eu penso que isso é parte do que o mundo é hoje. E não acredito que haverá um dia em que diremos, chega, é suficiente. Não é o tipo de obra em que você diz, vamos fazer isso por um ano e pronto. Isso é para a vida inteira. Pai, agradecemos a Deus por você ter vindo a este mundo. Que a sua nova idade abra oportunidades, não apenas para nós, mas para o mundo como um todo. Nós amamos você e vamos sempre valorizar aquilo que você fez por nós. Somos o que somos por causa de você. Depois do ensino médio, o Dr. Charles Mully me levou para a universidade. Depois de me formar, voltei e fiz mestrado em psicologia. Agora estou trabalhando com uma ONG sediada em Atlanta, Geórgia, em Marietta. E percebi que o sonho e a profecia do Dr. Charles Mully estão se cumprindo. Atualmente, somos os campeões defensores do leste, centro e sul da África. E representaremos o Quênia nas Olimpíadas de Artes Marciais no final deste ano. Das 935 escolas, as crianças da família Mully foram as melhores no exame nacional. Estão se tornando médicos, professores, gestores, banqueiros. É algo incrível. Sem contar os 84 que estão atualmente em universidades e faculdades quenianas. Eu sou muito grato ao pai Mully. Agora estou na Universidade Kabarak, cursando o bacharelado em comércio. Eles pagaram minhas mensalidades e sou muito grata a eles porque agora estou fazendo o bacharelado em comércio e espero que quando eu terminar, eu volte para o meu lugar e ajude o meu povo e a minha comunidade. Um dia o Senhor poderá me levar para casa
o lar eterno, então eles serão capazes de gerenciar este lugar. Mas eu não tenho uma pessoa em particular, nem mesmo o meu próprio filho ou uma das minhas filhas, porque essas não são minhas ações. Essa não é a minha propriedade. E esse não é o meu trabalho. Ele me escolheu, como escolheu Moisés, para poder fazer esse trabalho fielmente. É por isso que agora, com o passar dos anos, eu já não me preocupo. Eu não posso dizer ao mundo quem são as pessoas que realmente tomarão conta disso quando eu não estiver vivo. Daqui a 25 anos, eu sei que o MCF será um lugar para onde pessoas do mundo todo vão vir para testemunhar o que está acontecendo. E eu sei que as crianças que passaram pelo nosso programa se tornarão grandes pessoas na sociedade, no Quênia, na África e talvez no mundo. Eu sei que não há limites no MCF. Vocês estarem aqui ou estarem vivos hoje é um milagre. Vocês serem da forma como são é um milagre de Deus. Deixem-me dizer, eu trabalhei por 25 anos. E eu trabalhei porque eu sei que tudo é possível. Eu estou dizendo, permaneçam focados nos seus estudos. Em tudo o que fizermos, permaneçamos focados. Trabalhemos duro para mudarmos o mundo. À noite, meu pai amarra seus sapatos, coloca um casaco, entra no carro e dirige. Dirige. Não para um lugar específico, mas procura até ver um órfão dormindo sozinho na rua. E a primeira coisa que ele diz é: Oi. Oi. Oi.
Yeah!